Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana e hoje neste vídeo eu vou falar sobre antônimo e sinônimo. Você já ouviu falar sobre esses termos? Tem alguma dúvida? Eu te convido então a você assistir esse vídeo até o final para você não perder nenhuma informação que pode ser preciosa aí para seu estudo e sua aprendizagem, tá bom? Então, para começar, o que é antônimo ou antonímia, né? Porque às vezes tem essa palavra também. São palavras que apresentam significados opostos, distintos. Então, palavras como dia e noite, grande e pequeno, triste, alegre, são palavras que têm uma relação distinta, uma relação de oposição, dando ideias contrárias. Então, toda vez que você vê essa relação de contrariedade, de oposição, né, de contraste, você está diante, então, de uma relação de antônimos, né? Ou seja, antonímia, tá bom? Então, nada mais, nada menos, antônimo pressupõe uma comparação entre elementos de propriedade comum, a partir de uma relação de oposição de sentidos, tá? E aí, eu trouxe uma música de uma cantora gospel muito famosa que é a Aline Barros. E o nome da música é exatamente Senhor Antônimo. E aí trouxe aí um trecho e vou ler para vocês o trecho da música. Alto, baixo, igual Golias, igual Davi. Fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães, bravo, mansinho, igual a Daniel na cova dos leões. Então, por ser uma cantora gospel, ela vai trazer aí alguns contextos, né, de histórias bíblicas, né, que é a história do Davi e Golias, a história do Mar Vermelho e outras, que não é o foco aqui desta aula. O foco aqui é destacar essas palavras, né, que eu coloco aí em vermelho, que dá exatamente essa relação de oposição. Então, alto, baixo, fechado, aberto, pouco, muito, bravo, mansinho. Veja a ideia de contrariedade, a ideia de oposição que há entre essas palavras, né? Então, a gente está diante aí de antônimos. Não é à toa que o nome da música é Senhor Antônimo, beleza? Outra música também que traz essa relação de antônimos é uma música do Jorge Mateus, que também tem pelo título, né, Antônimos, tá? Então aí eu trouxe o trecho da música. Sem você não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que estava certo, fui errado. Era leve, tá pesado. Fica longe de você, pro escuro ficar claro, o sozinho acompanhado. É só a gente ficar junto e não separado. Eu só existo se for ao seu lado. Eu só existo se for do seu lado. Então veja que aqui nessa música há um contexto aí de um eu lírico apaixonado, né? Falando sobre seu amor pela sua amada, né? Um outro contexto. Mas há também, como a outra música analisada, palavras que dão ideias opostas, que dão ideias distintas, né? Doce, salgado, quente, gelado, sol, chuva, certo, errado, leve, pesado, escuro, claro, junto, separado, ou seja, há uma relação de ideias distintas, isso é antônimos, tá bom? Então, toda vez que você estiver aí diante de palavras que está dando contraste, você está diante, então, de palavras antônimas, tá bom? E o que seria, então, sinônimo? São palavras que apresentam significados equivalentes, tá? Então, eu coloquei aí um objeto que pode ter vários nomes, por exemplo, farol, semáforo, sinal, sinaleira. Então, essas palavras são equivalentes porque se referem ao mesmo objeto, tá bom? Embora os sinônimos se refiram ao mesmo objeto, cada termo carrega informações diferentes, né? A opção farol em vez de semáforo pode revelar pistas sobre o falante, a origem geográfica dele, a faixa etária, entre outras. Inclusive, tem uma área na linguística que estuda essas variações da linguagem, né? Que revela aí a faixa etária, a cultura, até mesmo a questão geográfica do falante,
tá? E o sinônimo, ele pode sim revelar essas pistas. Então, aqui como moradora do Espírito Santo, né, a gente usa muito a palavra sinal e semáforo para se referir ao objeto que eu coloco aí em destaque, tá? Em outros lugares do Brasil, pode-se ter preferência por outras palavras, farol, sinaleira, tá? Então, em cada contexto, em cada região, a gente tem uma preferência por uma palavra, tá bom? E além disso, a gente tem também a questão da carga semântica das palavras, tá? Igual eu coloquei para vocês. Há várias maneiras de falar eu te amo, né? Você tá conversando com a sua mãe, com o seu pai, ou com seu filho, né? Ou com seu namorado, seu marido, e aí você vai falar que ama ela, né? Ama aquela pessoa. Como que você pode falar que ama essa pessoa? Você pode falar eu te amo, mas você também pode falar eu gosto de você. Eu posso falar também eu tenho apreço por você, eu estimo você, eu tenho afeto por você. Veja que todas essas frases, né, gostar, ter apreço, estimar, ter afeto, né, também há uma relação, há uma equivalência na questão de ter sentido, né, ter sentimento, ter amor por alguém. É claro que cada palavra tem uma carga semântica, traz uma informação, um peso diferente, mas elas podem ser consideradas sinônimos porque ela equivale ali um sentimento bom de uma pessoa para a outra, tá bom? Falando em sinônimo, tem uma música muito famosa do Zé Ramalho, também cantado pelo a dupla Chitãozinho e Chororó, que é Sinônimos, tá? Que o trecho da música que eu destaquei é: o amor é feito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Então eu coloquei em destaque a frase sinônimo de amor é amar. O que o eu lírico, né, desses versos quer dizer? Primeiro que amor, né, tá equivalendo ali a amar. E indo para as classes de palavras, a gente sabe que amor é substantivo, amar é um verbo, uma ação. Então nada mais, nada menos, o eu lírico está falando que o amor significa, equivale à ação, né, de amar. Ou seja, a atitude, ela pressupõe o amor, né? Ela equivale o amor. Então, o amor aqui não seria simplesmente um sentimento, e sim atitudes, tá? Seria aí a ação de amar. E eu coloquei em destaque amor e paixão porque, por mais que tenham cargas semânticas diferentes, né? Muitas vezes eles são usados como sinônimos, né? Como equivalentes, tá? Beleza? E vamos treinar? Coloquei aí um texto da Jandira que fala assim: as coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito da gente ver. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? Aí eu coloquei em destaque a palavra fininha. E outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estrelinha. Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio fica tanto que não dá nem para engolir. Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio, são o jeito das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Então, essas palavras que eu coloquei em destaque, né, gordinha, fininha, grande, pequena, pouquinho, cheio, curto, comprido, vazio, cheio, bonito, feio. Qual é a relação dessas palavras? Sinônimo ou antônimo? Qual que você julga que é aí a relação correta? Já respondeu? Seria então antônimos? Isso mesmo, se você falou antônimo, parabéns, você compreendeu o conceito de antônimo, tá bom? E aí eu coloquei uma imagem escrito amigo.
E nessa imagem tem algumas palavras nela, né? Como aliado, colega, companheiro, protetor, comparsa. Essas palavras, camarada, essas palavras que estão dentro da palavra amigo, elas têm uma relação de antônimo ou de sinônimo, né? Ou seja, dão ideia de oposição ou dão ideia de equivalência. Qual que você marcaria? Qual que você julga que seria a relação correta? Se você disse sinônimos, parabéns, você compreendeu o conceito de sinônimo e antônimo, tá bom? As músicas que foram colocadas nesse vídeo, eu vou deixar na descrição o link delas para você ter acesso caso você queira, tá bom? E quero te convidar a se inscrever no canal. Muitos dos alunos que assistem às aulas ainda não são inscritos neste canal, então eu te convido, assista. E também clica no sino para você receber notificações de mais vídeos como esse, tá bom? Até a próxima!